Deus para a nossa vida. E essa palavra que eu quero compartilhar está lá em Jeremias 17. Eu quero ler do verso 5 ao verso 11. Florescer no deserto. Queridos, nós sabemos que o deserto é tanto para o povo de Deus quanto não. Para o povo que não é o povo de Deus, que a Bíblia chama de ímpio, aqueles que não creem no Senhor. A diferença é que o povo de Deus floresce no deserto. A diferença é essa. Então eu quero profetizar agora, na sua vida e na sua história. Você, em nome de Jesus, vai florescer nesse deserto em que você está passando, em nome de Jesus. Porque quem está com você é o Senhor. Então é um tempo de você florescer no deserto. E nós queremos agora compartilhar essa mensagem, florescer no deserto, em nome de Jesus. Diz um amém aí, ou melhor, escreve um amém aí, um glória a Deus, e recebe essa palavra para o seu coração. Vai recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco em nome de Jesus. Vai recebendo tudo aquilo que Deus tem para compartilhar conosco na autoridade de Cristo. Recebe para o seu coração, para a sua história, porque Deus vai bradar e vai fazer em você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou esperar você escrever um amém aí, digita um amém, dá um glória a Deus aí. E vamos juntos em nome de Jesus. Eu quero ver você ativo comigo aí na palavra, recebendo tudo aquilo que Deus tem em nome de Jesus. Abriu sua Bíblia? Jeremias 17, do verso 5 ao 11. E nós vamos florescer no deserto juntos em nome de Jesus. E o texto diz assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, Jeová. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Glória a Deus. Amém. Meus amados, esse texto de Jeremias é um texto muito lindo do Senhor, o qual o Senhor veio profetizando através das tribos de Israel, as outras 10 tribos. Então fica dividido em Reino do Norte, Israel, com a capital Siquém, e Reino do Sul, Judá, com a capital Jerusalém. Então está dividido, e a partir de então as tribos caminham assim. E Jeremias, ele foi levado a profetizar a Judá, ao povo de Judá, o povo que habitava Jerusalém. Jeremias, querido, ele é um livro que o profeta ele vive com intensidade aquilo que o Senhor está falando para ele profetizar, principalmente porque ele traz uma palavra de juízo sobre Judá, pelos seus pecados, pela idolatria. Se você for ler do capítulo 17 até o verso 4, Deus fala que escreveu os pecados deles com a ponta de metal no coração. Tamanho os pecados de idolatria, prostituição e assim se vai. Então Jeremias se levanta para profetizar para este povo, um povo de dura serviço, um povo de coração duro. E Jeremias sofre muito, queridos, a ponto que se você continuar lendo o texto, ele fica enfermado, ele fica enfermo nas suas emoções. Eu sempre digo que ele foi um pastor que teve depressão, de tanto ele trazer uma palavra de correção, mas o povo com o coração duro, com o coração firmado, não quis ouvir essa palavra de correção. Muitas vezes essa palavra de juízo, e ele chorava, ele sofria, o espírito dele sofria, porque ele estava trazendo a palavra de juízo, caso o povo não voltasse a Deus, não se arrependesse.
Então é dentro desse cenário que nós encontramos essa passagem do capítulo 17. E dentro desse cenário ele fala para o povo no verso 5: assim diz o Senhor, ó Judá. E quando nós lemos a palavra Senhor, que é Jeová ou Jeová, veja uma coisa, lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas, ali nós podemos ler Elohim. Mas quando Deus começa a ter relacionamento com o homem, ele começa a ser Jeová Elohim. Porque toda vez que aparece a palavra Jeová, está falando de um Deus de relacionamento que quer se relacionar com o povo. Elohim é o Deus Todo-Poderoso que é absoluto, soberano, como também Jeová. Mas no Jeová ele tem a participação do homem, ele quer que o homem participe dele, da criação. Então quando ele cria Adão e Eva, que ele vai se relacionar com Adão e Eva, Jeová, Elohim, então é um Deus de relacionamento, e Deus é um Deus de relacionamento, e é um Deus que não traz nenhum juízo sobre nenhum ser humano, caso ele não avise antes. Amós 3,7 nos garante isso, que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então aqui o Senhor traz uma palavra de revelação a Judá de tudo aquilo que lhes iriam acontecer pelo pecado que eles estavam no coração, pela inclinação que eles estavam todo mal. E veja bem, Jeremias ele exprimia o seu espírito trazendo essa palavra, e muitas vezes não sendo ouvido, porque o povo estava com o coração endurecido, com a cerviz endurecida. Veja bem, o nome Jeremias significa Jeová ou Deus lança. Essa palavra lança, queridos, é uma palavra polissêmica dentro da língua portuguesa também, que nós podemos entender lança como um artefato de guerra, de índio, e um artefato antigo, mas também lança de lançar, de você se lançar a algo. Nós podemos falar, fulano se lançou de cabeça em tal negócio. Então é uma palavra. E aqui Deus estava lançando ao povo o seu pecado. Deus estava lançando ao povo as suas iniquidades, ele estava avisando. Mas também Jeremias ele veio como profeta, como uma lança para esmiuçar todo o coração de pedra. Então, querido, Jeremias ele vem profetizando dentro desse contexto, e aí o Senhor diz, assim diz o Senhor, no verso 5: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta-se o coração do Senhor. Queridos, quando Jeremias está falando que maldito é o homem, e esse primeiro homem indivíduo, então é maldito o indivíduo que coloca a esperança, que confia na humanidade, que é o próximo homem, quando fala de Adão, a humanidade, o homem criado. Veja bem, dentro do contexto de Judá, os reis sempre deixavam o Senhor para confiar no seu exército. Então é dentro desse contexto que Jeremias está falando, você é maldito, por confiar no braço, na mão forte. E quando você coloca a confiança, por que você se torna maldito? Porque você aparta seu coração do Senhor, aparta o seu coração de Jeová, aparta o seu coração do Deus Todo-Poderoso. Então você é maldito por quê? Porque você aparta o coração de Deus. Você é maldito por quê? Porque o seu coração se afasta do Senhor, e uma vez o coração se afastado do Senhor, queridos, o nosso coração fica aquilo que está falando no verso 9, um coração completamente enganoso. Então o Senhor começa dando essa palavra a ajudar. Vocês são malditos porque vocês estão confiando em homens, vocês estão confiando e pondo a confiança em homens, vocês estão apartando o coração de mim. E porque vocês estão apartando o coração de mim, no verso 6 diz assim: porque vocês estão apartando o coração de mim, vocês serão como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Veja bem, queridos, o deserto ele chega para os maus e para os bons. Mas quando uma pessoa aparta o coração de Deus, quando a pessoa aparta o seu coração do Senhor, ela cai dentro do contexto de maldição, porque o seu coração apartou do Senhor, então ele será como um arbusto solitário no deserto. Porque nós estamos falando dentro de um contexto de florescer no deserto. E veja bem, no verso 7 ao verso 8 está falando de bendito aquele que confia no Senhor. Esse bendito também vai para o deserto. Mas a diferença é quem está com você no deserto.
A diferença é quem você está confiando no deserto. Porque esta pessoa, este homem, que põe a confiança na força do braço, que põe a confiança naquilo que tem, naquilo que conquistou, naquilo que está à sua volta, nas pessoas que estão à sua volta, este homem é maldito. Agora, queridos, aqui eu quero dizer algo ao seu coração e ao meu coração, antes de nós aprendermos e estarmos florescendo no deserto. Talvez você colocou sua esperança no dinheiro que você tinha, no trabalho que você tinha, na empresa que você tem ou tinha. Só que agora nós estamos vivendo tantos momentos de incertezas que talvez você está até nesse momento em desespero. Desespero é falta de esperança. Porque você acabou colocando a sua confiança num braço forte, num braço estendido, onde não deveria ser colocado. Então o seu coração se afasta de Deus toda vez que você coloca a esperança em algo e confia em algo que não seja o Senhor, o Yehová, o Senhor de relacionamento, o Deus de relacionamento. Então você sempre vai ficar solitário no deserto. Existem pessoas que hoje, que estão me assistindo, que estão solitárias vivendo no deserto. E eu quero te perguntar, você colocou a confiança em quem? Porque a Bíblia afirma que aqueles que estão solitários no deserto é porque colocou a confiança em quem? Não é o Senhor. Mas agora eu quero pular a parte do bendito para nós continuarmos vendo aquele que fica debaixo de maldição quando está no deserto porque está sozinho. O verso 9 ao verso 11 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Agora, por que o coração do homem é enganoso? E é mais enganoso do que tudo. Nós vamos no verso 5. Porque ele coloca a confiança em homens, então o coração dele se aparta do Senhor. E todo coração apartado do Senhor é um coração enganoso. Mais do que tudo na vida, esse coração é enganoso. E além de tudo, ele é desesperado pela corrupção. Não espera de alguém que não tenha o Senhor como o Senhor da sua vida e sua fonte de confiança, que o coração dele não seja corrupto. Porque a Bíblia está falando que um coração apartado do Senhor, ele é um coração corrupto. Então, queridos, o coração enganoso é o coração que está apartado do Senhor. E o que aparta um coração do Senhor? É quando nós colocamos a nossa confiança em outras coisas ou pessoas que não sejam o Senhor. E dentro disso, a Bíblia chama isso de maldito. Por quê? Porque nós não temos bênção sobre nós por apartarmos do Senhor. Aí o verso 10 diz: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas ações. Meus amados, de Deus não se zombe nem engane. Tudo que nós vamos fazer, Deus vai sondar a intenção do nosso coração. E se a intenção do nosso coração é má, de um coração longe de Deus, o fruto daquilo que nós vamos receber de volta é má. Sabe por quê? Até mesmo quando nós fazemos algo de bom com a intenção errada, o fruto é ruim. Muitas vezes nós podemos estender as mãos a alguém, mas a Bíblia diz que se não for por amor, se eu der a vida pelo outro, de nada vale. Diante de Deus, você não terá nenhuma resposta positiva, porque não vale nada. Porque Deus vê a intenção do coração. Deus vê a intenção do seu coração. Qual é a intenção do seu coração nesse exato momento? Deus sonda o coração, Ele prova, porque o coração do homem, da mulher que confia em si, ou confia em outros, ou em coisas, é enganoso. E Deus sonda ele, Deus prova ele. Ele está provando os teus pensamentos nessa hora, para saber qual é o propósito do seu coração e por que você tem certas ações e atitudes. Porque tudo está sendo provado ao Senhor. Não adianta fazer o bem com uma intenção errada. Nada vai dar certo. Não tem futuro e prosperidade nisso daí. Aí o verso 11 diz assim: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias
as deixará e no seu fim será insensato. Veja bem, um homem, uma mulher que confia em homens e mulheres, afasta o coração de Deus, vai estar sozinho nos desertos. E você que nos assiste agora, se você não entende a linguagem cristã, desertos são momentos difíceis os quais nós passamos. Isso nós chamamos de deserto. Então quando você passa um momento difícil, se você não está com o coração em Deus, você está sozinho. Sozinha. Porque nos momentos difíceis, Deus está conosco quando o nosso coração está nele. Então se você não está com Deus, se você não está com a sondada, e segundo aquilo que está sondado, Deus fará com você, e aí tudo aquilo que você ajuntou com corrupção, tudo aquilo que você ajuntou com coração enganoso, é como a perdiz que choca ovos que não é seu. Por quê? Quando a perdiz, querido, choca ovos que não é seu, quando o filhote nasce, quando dá um determinado tempo, o filhote vai embora. Então tudo aquilo que você ajunta com um coração corrupto, vai embora. Vai-se embora. Tudo aquilo que você ajunta com corrupção vai embora e você ainda no fim é tido por insensato. Às vezes alguns pensam agora, mas fulano juntou por corrupção e até agora tem. Espera a próxima geração e você vai ver se vai estar na mão deles. Você pode analisar pessoas que juntaram coisas de formas indevidas, se a próxima geração colocou a mão nessas coisas. Quando coloca, é briga, é guerra, separação de família. Porque a Bíblia não engana. Mas lembre-se que eu estou falando de florescer no deserto. Mas antes de eu falar como nós florescemos no deserto, eu preciso te falar que nós não podemos confiar nos homens, nas mulheres, no sentido de pôr a confiança de que eles podem nos libertar, nos fazer alguma coisa, nos salvar, como era Judá, que deixou Deus para colocar confiança em exército, achando que poderia os proteger, e isso eles se afastaram de Deus e ficaram com o coração duro. Com isso eu não estou dizendo que você não pode confiar em uma pessoa no sentido de se aconselhar, porque a Bíblia não vai contra ela, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e você precisa se aconselhar, você precisa conversar. Mas essa pessoa que você está conversando, é uma pessoa que tem o coração próximo de Deus ou não? Porque senão ela não pode te dar bons conselhos. Então, meus amados, lembre-se que é tempo de florescer no deserto. Mas agora eu quero ler o verso 7 e o 8 para que nós possamos entender. Porque também a Bíblia diz, bendito o homem, e aqui eu digo homem e mulher numa linguagem contemporânea, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito, a palavra barak está falando abençoado, está falando de uma pessoa cheia de vida, cheia de graça, liberado para prosperar, liberado para conquistar, liberado para sujeitar todas as coisas. Porque quando Deus cria o homem, Ele o abençoou. Então, liberou uma bênção. E quando nós confiamos em Deus, nós estamos debaixo dessa bênção também. Nós somos benditos, mas se nós confiarmos em Deus, e confiar em Deus, querido, é quando você está despreocupado com toda e qualquer situação. Quer florescer no deserto? Não fique preocupado com o que está te acontecendo nesse exato momento, se você está no deserto. Eu posso dizer que hoje o mundo está vivendo um deserto. Só que dentro do deserto que o mundo está vivendo, aqueles que confiam no Senhor vão florescer. Se você confia no Senhor, você vai florescer em nome de Jesus. A sua empresa vai florescer, o seu trabalho vai florescer, e aquilo que está nas suas mãos vão multiplicar em nome de Jesus. Porque bendito o homem e a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E essa palavra confiar está falando estar despreocupado. Queridos, nós não vamos ficar deitados tomando água gelada. Quando tudo isso passar, nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Mas a bênção do Senhor, diz Provérbios 10, ela nos enriquece sem acrescentar dores. Então esse bendito aqui, ele está debaixo dessa bênção. E essa bênção, quando você confia em Deus, ela te faz prosperar, te faz próspero sem acrescentar dores.
A mão de Deus nos faz prosperar sem acrescentar dores. Então é tempo de nós florescermos no deserto. E florescer é prosperar, florescer é conquistar, florescer é avançar, florescer é progredir. É tempo de nós florescermos no deserto, porque está vivendo no deserto, mas nós vamos florescer em nome de Jesus. Tudo o que nós precisamos é confiar em Deus, tirar nossa confiança de tudo aquilo que não é de Deus, que não é o Senhor. Porque quando nós não confiamos em Deus, nós estamos entrando dentro de uma idolatria, e por entrarmos dentro de uma idolatria, o nosso coração se afasta de Deus e fica um coração enganoso. E essa palavra esperança é ato de confiar. É o ato, uma atitude. Então, queridos, confiar em Deus é estar despreocupado. Mas a esperança é o ato de confiar. E quando eu confio, a minha atitude mostra. A minha atitude mostra quando eu tenho esperança. Se você tem esperança em Deus, a sua atitude precisa mostrar que você tem esperança. Talvez você diz que tem esperança, mas deixa todo mundo ao seu lado, ao seu redor, desesperado por causa de você, do que você fala. Então a sua atitude, se você confia em Deus, é diferente. Queridos, nós devemos nos interagir de todos os assuntos. Mas veja bem, a diferença de uma pessoa que tem esperança em Deus ou não. A pessoa que não tem esperança em Deus, ela fala da política, ela fala de todos os sistemas da economia e fala, estamos perdidos, não tem jeito. Uma pessoa que confia, que tem esperança em Deus, ela vai falar de tudo que está acontecendo, da economia, vai falar de todas as coisas, porém ela vai dizer assim, porém, elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dormita, Ele não deixará que o sol e nem a lua me moleste, porque Ele é o guarda da minha vida. Então, queridos, nós precisamos ter esperança, e nós não podemos terminar uma fala do ambiente, do que está acontecendo, seja sobre o Covid, seja sobre a economia, a política. Nós não podemos terminar essa fala, porque é uma atitude de confiar quem espera. Nós não podemos terminar a nossa fala sem dizer que o Senhor é o nosso Deus, e é Ele que vai nos tirar e fazer nós florescermos nesse deserto. Porque, queridos, nós ouvimos aí falando que a economia vai demorar a estabelecer, vai voltar lá em setembro, tudo. Queridos, eu sei que todos que estão dizendo são estudiosos, mas o nosso negócio é com Deus. A nossa esperança é Deus. A nossa confiança é nele. Se você mostrar atitude de desespero, você logo não confia. Se você não tem atitude de confiar, logo você não tem esperança. Então nós precisamos mostrar que nós esperamos no Senhor. E por que nós devemos esperar e confiar no Senhor? O texto no verso 8 nos responde: porque Ele é como árvore plantada. Ele quem? Aquele que confia, aquele que espera. Ele, nós, eu, você, somos plantados como árvore junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. E o calor aqui está falando de deserto, de momentos difíceis. Mas a sua folha fica verde. Aleluia! E no ano de sequidão, é um ano de sequidão, queridos. É um ano de sequidão, 2020 começou, é um ano de sequidão por causa de tudo que o mundo está vivendo. Mas agora eu sou profeta de Deus para dizer que no ano de sequidão, você não vai se perturbar e não vai deixar de dar fruto. Ou seja, no deserto você não vai deixar de florescer em nome de Jesus. Não se perturbe, porque as suas raízes, se você confia e espera em Deus, elas vão buscar nutrientes agora no rio de Deus. Elas vão buscar nutrientes agora no rio do Senhor. Elas vão buscar nutriente agora no próprio Deus. Então, nós precisamos agora entender que confiar e esperar no Senhor vai dar um resultado para a nossa vida, que é o verso 8. E o verso 8 é o resultado de florescer.
é o resultado de prosperarmos. É o resultado de nós vivermos a abundância de Deus. Porque ou nós confiamos ou nós não confiamos. Não existe coluna do meio no mundo espiritual. Ou eu confio em Deus ou eu não confio em Deus. Mas se eu confio em Deus, eu vou estar agora com a vida bem centrada nele. E as minhas atitudes é de quem confia. Nós precisamos entender isso. Queridos, Romanos 8 diz: não há morte, não há vida, principados, potestades, dominadores. E segue uma sequência e depois diz: nada. Aleluia. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus através de Cristo. Se é nada, você acha que um deserto vai separar você de Deus? Você vai florescer nesse tempo em nome de Jesus. Você vai florescer nesse tempo em nome de Jesus. Basta confiar nele. Se até hoje você pôs confiança em objetos, coisas, em pessoas, mude agora o foco e põe a confiança nele, porque você vai florescer em nome de Jesus. Essa é uma palavra profética para aqueles que confiam em Deus. Você não está abatido. Deus te sustenta. Talvez você disse: Senhor, cadê o Senhor? Deus, Ele te sustenta. Obedece, confia. É Ele que faz, em nome de Jesus. E eu quero encerrar essa palavra lendo e ligando esse texto ao Salmo 1, que fala tão ricamente ao nosso coração. Então abençoado é aquele que confia e tem esperança no Senhor, porque Ele é como árvore. Quando vem o calor, não lhe abala, não fica perturbado, mas ele vai prosperar. E veja o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado, feliz, felicíssimo, alegre é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, nós vamos ouvir, mas nós não vamos andar no conselho dos ímpios. Nós vamos ouvir tudo que foi explanado sobre política, sobre economia e sobre todos os outros assuntos. Mas nós não vamos ser guiados por estes conselhos. Não nos detemos no caminho dos pecadores. Queridos, nesse tempo não para ver, para gastar seu precioso tempo com os pecadores, no sentido de você querer se moldar a ele. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores aqui é os fofoqueiros que se diz crente. 2 Timóteo 3,2 fala de caluniadores, que é os escarnecedores. E a palavra lá é diabolos. Então o escarnecedor, o caluniador, a Bíblia chama ele de diabo. Então você não se assenta com este, porque tem lobo vestido de cordeiro no meio nosso, para falar mal de tudo e de todos. Agora veja bem, antes, o nosso prazer, que tememos ao Senhor, que confiamos e temos esperança no Senhor, está na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite. Aí se repete a promessa de Jeremias 17:8. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Olha só, isso é que Deus tem para nós. E aqui eu quero parar no verso 3. Tudo que você que confia e espera no Senhor precisa e faz é bem sucedido. Já há uma promessa do Pai de sucesso para a sua vida, se você obedecer. Então, meu amado, minha amada, você e eu vamos florescer no deserto. O deserto existe e é real, tanto para aqueles que esperam e confiam no Senhor, tanto para aqueles que esperam e confiam em homens, mulheres e em coisas. A diferença é que quem confia em homens, mulheres e coisas vai estar sozinho no deserto, como um arbusto solitário. E nós que confiamos no Senhor, nós não estamos sozinhos. Porque o Jeová, o nosso Deus,
pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nos deu o Espírito Santo que está dentro de nós, e Ele não deixe que fiquemos só. E é Ele que nos dá sabedoria, criatividade para vencer os obstáculos e no tempo deserto florescer. E eu profetizo agora, se você crê, abra sua mão e receba. Eu declaro em nome de Jesus que nesse tempo de deserto, Deus vai te capacitar de uma criatividade sobrenatural. Você vai desenvolver coisas que estão no céu para você prosperar de tal forma. Porque é tempo de florescer, é tempo de florescer. E o Pai dará a você criatividade para florescer. E eu te abençoo agora. E que você receba essa palavra no seu coração. Tome posse dela e viva ela em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E nós vamos cantar uma canção que nós estamos nos braços do Pai, literalmente. E eu quero orar pelos pedidos de orações. Quero profetizar sobre Paranaíba, para que nós possamos encerrar este momento em louvor e adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus.